Por mais de 70 anos, uma aliança foi forjada no calor da guerra, na frieza da diplomacia e na promessa de um destino compartilhado. De um lado, a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos. Do outro, uma pequena, mas resiliente, nação renascida das cinzas, Israel. Uma parceria que se tornou um escudo, um pacto de segurança mútua, proclamado ao mundo como inquebrável. Mas o que acontece quando até as promessas mais antigas começam a ter rachaduras? E se as garantias que parecem de ferro começarem a se dissolver no ar? Essa é a pergunta que muitos evitam fazer, mas que o nosso tempo exige. Estamos testemunhando o desmoronamento de uma das alianças mais importantes da história moderna. Eu não estou falando de política, de ideologias ou de quem está certo ou errado. Eu estou falando de algo mais profundo, algo que ressoa com o som de uma contagem regressiva. Para entender a urgência, você precisa olhar para além dos noticiários. Você precisa enxergar os sinais. Nas últimas décadas, o apoio americano a Israel não foi apenas uma questão estratégica. Para milhões de cristãos nos Estados Unidos, era uma questão de fé, de profecia, de uma promessa bíblica de que a nação que abençoasse Israel seria abençoada. Era um laço espiritual, que se somava ao laço militar e econômico. Mas agora, algo mudou. O que antes era uma defesa incondicional, hoje se tornou um cálculo político. Ações que seriam impensáveis há uma década, hoje são a nova realidade. Ameaças de suspender apoio militar, alertas de que o tempo de Israel como favorito acabou. Você está vendo isso nos jornais, nas manchetes. Mas o que você talvez não esteja vendo é que essas não são apenas manchetes. São sinais. O que está acontecendo agora, nos corredores de Washington, nas universidades americanas, nas mídias sociais, é o som que está prestes a mudar de lado. A lealdade de uma nação inteira está sendo testada. E o mais assustador é que a Bíblia falou sobre isso. Ela descreve um tempo onde Jerusalém se tornaria uma pedra pesada, e todas as nações do mundo se uniriam para tentar levantá-la, mas apenas para se ferir. E ela também profetiza sobre uma nação que abençoa Israel. Mas o que acontece com uma nação que vira as costas para essa promessa? Esta é a história que eles não te contam. É o roteiro de uma crise que avança silenciosamente, mas que tem o poder de redefinir o futuro do mundo. O que você está prestes a ver não é apenas um documentário sobre política. É um alerta, um aviso de que o relógio profético pode estar correndo mais rápido do que imaginamos. E a grande questão é: será que os Estados Unidos, o grande escudo de Israel, se tornará a primeira nação a trair essa aliança? Fique comigo, porque a resposta a essa pergunta é mais importante do que você imagina. A aliança entre os Estados Unidos e Israel, muitas vezes apresentada como inquebrável, está mostrando sinais de desgaste. Mas, para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar no tempo e ver como essa parceria nasceu. Em 1948, quando o mundo assistia, Harry S. Truman, o então presidente dos Estados Unidos, fez algo que a história nunca esqueceria. Em um ato de coragem e convicção, ele foi o primeiro líder mundial a reconhecer o Estado de Israel, apenas 11 minutos depois de sua fundação. Muitos veem essa decisão como um movimento político estratégico. Mas a verdade é mais profunda. Truman era um homem de fé, um cristão batista que lia a Bíblia todos os dias. Ele via o retorno do povo judeu à sua terra não apenas como um evento histórico, mas como o cumprimento de uma profecia milenar. Ele acreditava que estava do lado da história de Deus. Essa convicção se tornaria o alicerce de uma amizade que moldaria o destino de ambas as nações. A aliança não foi feita por acaso, ela foi forjada no fogo das guerras. Em 1948, Israel lutou por sua independência contra nações vizinhas. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, a nação se viu novamente cercada, mas contra todas as probabilidades, venceu e recuperou Jerusalém Oriental, a cidade que é o coração da sua fé. O apoio americano, nesse momento, não foi apenas diplomático. Ele representou uma defesa de um povo que lutava para sobreviver. Depois, em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, o mundo inteiro se virou contra Israel, e parecia que a jovem nação seria destruída. O presidente Nixon, sob pressão da opinião pública e de nações árabes, hesitou. Mas um apelo urgente de Golda Meir, a então primeira-ministra de Israel, fez com que os Estados Unidos enviassem uma ponte aérea de suprimentos militares que salvou Israel da destruição. Em todos esses momentos, o apoio americano não foi apenas uma ajuda, foi a salvação.
Essa história nos leva a uma verdade fundamental. A aliança entre os Estados Unidos e Israel sempre foi mais do que política. Ela tinha uma dimensão espiritual. Para milhões de americanos, o apoio a Israel é uma questão de obediência a uma promessa bíblica. Uma promessa de que as nações que abençoarem o povo de Israel serão abençoadas, e as que os amaldiçoarem serão amaldiçoadas. E essa crença, mais do que qualquer tratado, é o que sustentou a amizade. Por isso, quando Donald Trump, em 2017, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel e moveu a embaixada americana, o mundo viu um ato político audacioso. Mas para aqueles que entendem essa história, foi um sinal profético. Um sinal de que, na era moderna, o laço espiritual entre as duas nações ainda era forte. Mas agora, algo está mudando. E a pergunta que paira no ar é: o que acontece quando esse laço, que já foi tão forte, começa a se desfazer? E se os alicerces da fé, que um dia sustentaram essa aliança, começarem a ceder? Tudo o que falamos até agora construiu a base de uma história de fé, de política e de um apoio inabalável. Mas, no fundo, a pergunta que martela a nossa mente é: o que acontece quando tudo isso começa a mudar? Porque agora, depois de tanto tempo, vemos rachaduras onde antes só havia solidez. A verdade é que algo começou a mudar nos corredores de poder de Washington, nas salas de aula das universidades e até nas mesas de jantar dos americanos. Aquele apoio incondicional, que parecia gravado em pedra, está se tornando uma nota de rodapé em um manual de estratégia política. Basta olhar para os eventos recentes. Em abril de 2025, uma notícia hipotética, mas que ressoa com uma realidade cada vez mais próxima, tomou conta da mídia. A Casa Branca suspende o envio de mísseis e bombas para Israel, citando preocupações humanitárias. O que um dia seria impensável, hoje é uma manchete que mal nos choca. Lembre-se, há apenas alguns anos, o envio de armamentos era automático, a resposta imediata a qualquer ameaça a Israel. Agora, é uma ferramenta de pressão, um jogo político. Em maio de 2024, outra notícia, também hipotética, mas com um eco real. Membros do gabinete de Trump alertam para uma mudança na política externa dos Estados Unidos, sugerindo que o apoio a Israel precisa ser reavaliado no contexto de uma nova ordem mundial. A velha guarda do Partido Republicano, que sempre foi a favor de Israel, agora se vê dividida, com vozes que antes eram pró-Israel mudando o tom. É como se a bússola moral de uma nação estivesse sendo reajustada. As universidades americanas, outrora centros de debate livre, agora são palcos de protestos massivos contra Israel, com o apoio de professores e da mídia. E o pior, a opinião pública, que por anos viu Israel como mocinho, agora se divide, influenciada por uma narrativa que distorce a realidade. Não se engane, esses não são eventos isolados. São peças de um quebra-cabeça maior, um padrão que se repete e que aponta para um único e terrível cenário: o abandono. O enfraquecimento do apoio militar e a pressão política são sinais de que o escudo de Israel está sendo levantado. E quando o escudo cair, o que restará? A profecia de Zacarias, que diz que todas as nações se voltarão contra Jerusalém, não parece mais uma lenda antiga. Ela parece um plano. E a grande nação que um dia foi o fiel aliado de Israel, parece estar prestes a se tornar uma das nações que se unirá contra ela. A pergunta que você precisa fazer é: por quê? E a resposta não está nos jornais, mas em um livro muito mais antigo e sagrado. Depois de vermos os sinais de abandono na esfera política, precisamos ir mais fundo. Porque o que está acontecendo não é apenas uma mudança de política externa ou uma jogada de xadrez geopolítico. Há uma dimensão ainda mais profunda e mais assustadora em jogo. O que acontece quando o apoio espiritual esfria? O apoio político vacila. A aliança entre os Estados Unidos e Israel sempre teve um alicerce sólido na fé de milhões de cristãos evangélicos americanos. Eles viam, e ainda veem, Israel como a nação da Bíblia, o povo escolhido de Deus. Eles são a voz que, por anos, pressionou os líderes políticos a abençoarem Israel, baseados na promessa de Gênesis 2:3, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Para eles, não era sobre petróleo ou poder, era sobre fidelidade a Deus. Mas agora, essa voz está sendo silenciada. Há uma nova geração de cristãos americanos, influenciada por uma teologia confusa e por narrativas sociais, que não vê mais Israel como o povo da aliança. Eles veem Israel como um estado opressor, e adotam uma visão que inverte a história.
Essa mudança de coração na igreja americana é o sinal mais perigoso de todos. Porque se o apoio espiritual, que era a fundação dessa aliança, se desmorona, é apenas uma questão de tempo até que o apoio político desapareça completamente. A profecia de Zacarias 12:3 é clara. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem se ferirão gravemente. Todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Pense bem nas implicações. A profecia diz que todas as nações, não apenas algumas, mas todas, se voltarão contra Jerusalém. E se os Estados Unidos, a nação que foi o maior aliado de Israel por 70 anos, se tornar uma dessas nações? O que isso nos diz sobre o tempo em que estamos vivendo? Isso não é sobre prever o futuro. É sobre reconhecer o que já está em movimento. A oposição a Israel é mais do que um sentimento político. É um espírito de rebelião que está se espalhando. É um espírito que nega a aliança de Deus, que ignora as promessas de suas escrituras e que prepara o palco para a chegada daquele que a Bíblia chama de Anticristo. Ele não é um mero inimigo. É um enganador que fará as nações se voltarem contra Jerusalém, a cidade que Deus escolheu para si. A traição de Israel pelos Estados Unidos não seria apenas uma decisão política. Seria um sinal profético de que o mundo está se alinhando com esse espírito de rebelião. E esse é o verdadeiro perigo que enfrentamos. Após mergulharmos na crise espiritual e política, é hora de olhar para o panorama geral. Porque a história não termina com a traição de uma nação. A narrativa bíblica é muito maior e aponta para um desfecho que vai além da política e da fé humana. A oposição a Israel e a Jerusalém não é um evento isolado, mas uma peça fundamental no cenário que antecede a batalha final. A Bíblia nos alerta em Joel 3:2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, que eles espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra. E em Isaías 60:12. Porque a nação e o reino que não te servirem, perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. As escrituras são claras. Há um julgamento divino esperando por aqueles que se opõem a Israel. Não é uma ameaça vazia, mas uma lei eterna, estabelecida pelo próprio Deus. Essa é a verdadeira batalha. Não é apenas a luta de Israel por sua sobrevivência. É a luta de Deus por sua promessa. O espírito do anticristo, que já está agindo no mundo, busca seduzir as nações a virarem as costas para a verdade, a se rebelarem contra o plano de Deus. Ele quer que o mundo esqueça a aliança de Gênesis 12:13 e se junte a ele na oposição a Jerusalém. O que os Estados Unidos estão fazendo agora, ao vacilar em seu apoio a Israel, é se alinhar, mesmo que inconscientemente, a esse espírito. A nação que foi forjada com a promessa de abençoar, agora corre o risco de se tornar uma das nações que serão julgadas. E o julgamento não virá por causa de sua riqueza ou poder militar, mas por causa de sua infidelidade a uma promessa que é maior do que qualquer presidente ou partido político. A promessa de Gênesis 12:3 não é apenas uma profecia, é uma lei imutável. A nação que abençoar Israel será abençoada. A nação que amaldiçoar será amaldiçoada. E essa lei se aplica hoje, mais do que nunca. Não importa se a ONU faz resoluções, se as universidades protestam ou se a mídia distorce a verdade. O plano de Deus para Israel e para o mundo é irreversível. Estamos vivendo em um tempo de decisão. Não é um tempo para ficar em cima do muro. É um tempo para escolher de que lado da história você quer estar. O fim de tudo não será definido por eleições, acordos de paz ou tratados diplomáticos. O fim será definido pela vinda de um rei. E o julgamento das nações será a sua forma de limpar o caminho para o seu reino eterno. A pergunta final não é o que os Estados Unidos farão, mas o que você fará com essa verdade. E a resposta a essa pergunta é mais urgente do que nunca. Obrigado por acompanhar até aqui. Vimos a história de uma aliança, as rachaduras que estão surgindo e o perigo profético que isso representa. Mas toda essa narrativa de crise e julgamento nos leva ao ponto central da nossa história. A conclusão não é sobre o que a América vai fazer, mas sobre o que Deus já prometeu que ele fará. Em meio a todo o caos político, a toda a confusão da mídia e a toda a traição espiritual, há uma promessa que não pode ser quebrada. É a promessa de que o destino final de Jerusalém não depende de eleições, de tratados de paz ou da vontade de qualquer nação. Seu destino está nas mãos de um rei. A profecia de Zacarias 14:4 diz: Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o Oriente.
E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e ali haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Esta é a imagem da promessa final. O Rei dos Reis, aquele que foi crucificado em Jerusalém e ressuscitou, voltará para a mesma cidade. Ele não voltará como um diplomata para assinar um acordo de paz. Ele voltará como um guerreiro para estabelecer seu reino eterno. E ele não descerá na Casa Branca, no Kremlin ou em qualquer outro centro de poder humano. Ele descerá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, o lugar que ele escolheu para si mesmo. Enquanto as nações do mundo se reúnem em oposição a Jerusalém, a igreja não deve se alinhar com essa confusão. A igreja tem um papel diferente. Nosso papel não é de lutar nas guerras dos homens, mas de nos prepararmos para a vinda do Rei. O apelo para a verdadeira igreja é que ela se posicione como intercessora e torre de vigia. Não devemos seguir o caminho da nação confusa, mas o do Messias. O Salmo 122:6 nos exorta: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. E Isaías 62:6-7 nos diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Vós que fazeis menção do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. A nossa esperança não está no poder de uma nação ou na solidez de uma aliança. Nossa esperança está no retorno de Jesus Cristo. E a medida da nossa fé, nos últimos dias, será a nossa fidelidade a essa promessa. Nossa missão é orar por Jerusalém, não porque ela precisa do nosso apoio, mas porque nós precisamos estar do lado da profecia. A história que estamos vivendo não é sobre o fim da América, mas sobre o começo do reinado de um rei. E a grande questão para você é: você está pronto para esse dia? Vimos os sinais na política, as notícias, os protestos. Mas agora precisamos ir além do que os olhos podem ver. A mudança de atitude dos Estados Unidos não é apenas o resultado de uma nova estratégia de política externa ou de um presidente diferente no poder. Há uma dimensão ainda mais profunda em jogo. Uma traição que começa no coração e se manifesta na nação. O que realmente sustenta a aliança entre Israel e os Estados Unidos não é a força militar, mas o apoio espiritual da Igreja Evangélica Americana. E é exatamente aí que o esfriamento real começou. Por décadas, essa foi a base inabalável. Milhões de cristãos nos Estados Unidos se alinhavam com Israel por causa de sua fé, vendo a nação como cumprimento das profecias. O apoio a Israel não era uma opção, mas uma obrigação bíblica, baseada na promessa de que Deus abençoaria aqueles que abençoassem seu povo. Essa fé se transformava em votos, em pressão política e em um escudo de oração que protegia a nação judaica. Mas, tristemente, esse apoio está diminuindo. Uma nova geração de cristãos, influenciada por ideologias sociais e por uma teologia confusa, está reescrevendo a história. Eles não veem Israel como o povo da aliança, mas como um estado opressor em um conflito geopolítico. A narrativa se inverteu. O que antes era uma defesa da fé, agora é visto como uma injustiça. Essa mudança de coração é o sinal mais perigoso de todos. Porque se o apoio espiritual esfria, é apenas uma questão de tempo até que o apoio político vacile e desapareça por completo. A igreja que deveria ser a torre de vigia, agora está confusa e dividida. A Bíblia nos dá um alerta claro. A profecia de Zacarias 12:3 diz: naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem se ferirão gravemente. Todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Essa não é uma profecia sobre o Oriente Médio, é sobre o mundo inteiro. E se os Estados Unidos, o grande aliado, a nação que um dia se orgulhou de abençoar Israel, se torna uma dessas nações que se unem contra Jerusalém? A traição política é apenas o sintoma de uma traição espiritual. Isso nos leva à verdade mais alarmante. O que estamos testemunhando não é apenas um evento político, mas a manifestação de um espírito de rebelião que está se espalhando pelo mundo. É o espírito que nega a aliança de Deus, que se opõe ao seu plano para Israel e que prepara o palco para a chegada do anticristo. A grande nação que um dia foi o fiel aliado de Israel está em risco de se tornar uma das nações que se unirão à rebelião. E esse é o verdadeiro perigo que enfrentamos. Depois de explorarmos a traição espiritual e a crescente oposição a Israel, é crucial que entendamos o que tudo isso significa no contexto profético. O que estamos testemunhando não é apenas o colapso de uma aliança, é a preparação do cenário para a batalha final. O que se opõe a Jerusalém não é apenas política humana,
É um espírito de rebelião que prepara o palco para a chegada do anticristo. E as escrituras são claras sobre o que acontecerá com as nações que se alinham com essa rebelião. O profeta Joel, em sua visão do fim dos tempos, é categórico. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, que eles espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra. Joel 3:2. A mensagem é inconfundível. Deus julgará as nações com base em como elas trataram o povo judeu e a terra de Israel. Não é sobre poder militar, riqueza econômica ou influência cultural. É sobre fidelidade a uma promessa divina. E a Bíblia não para por aí. Em Isaías 60:12 a advertência é ainda mais direta. Porque a nação e o reino que não te servirem, perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Essas palavras não são uma sugestão, mas um decreto. A aliança de Gênesis 2:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é uma cláusula revogável. É uma lei imutável que se aplica a todas as nações, em todos os tempos. O que está acontecendo agora, com os Estados Unidos se afastando de Israel, não é uma decisão política comum. É a nação que um dia foi o grande escudo, agora flertando com a ideia de se juntar ao coro de vozes que clamam por juízo sobre Jerusalém. É a nação que foi tão abençoada, agora colocando em risco seu próprio futuro ao se alinhar com o espírito de rebelião que a Bíblia descreve como o espírito do anticristo. A grande batalha final, portanto, não é sobre quem tem o exército mais forte, mas sobre quem está do lado do rei. A oposição a Israel e a Jerusalém é a característica definidora daqueles que se opõem a Deus. A nação que se opõe a Israel, se opõe ao plano de Deus. E a medida do julgamento final será exatamente essa. Como você tratou o povo e a terra que Deus escolheu. Esta é a batalha final. E a questão não é se Deus vencerá, mas de que lado você estará quando ele o fizer. Chegamos ao ponto de virada. A conclusão de tudo o que vimos. O futuro não é uma incógnita, mas um roteiro já escrito. E a promessa final não depende dos Estados Unidos, da China, da Rússia ou de qualquer outra potência mundial. O futuro pertence a Jerusalém. E a esperança para o mundo não é um acordo de paz ou um tratado político, mas o retorno de um rei. Zacarias 14:4 nos dá a imagem mais clara e poderosa do final dessa história. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Essa não é uma metáfora. É a promessa de que aquele que foi rejeitado e crucificado em Jerusalém, retornará à mesma cidade, no mesmo monte de onde ascendeu aos céus. Ele virá não como um cordeiro, mas como o leão de Judá, o rei dos reis. O destino final de Jerusalém não é ser a capital de uma nação, mas o centro de um reino eterno. As nações que se unirem contra ela não terão sucesso, porque seu destino já está selado. O grande dilema profético dos Estados Unidos não é o que acontecerá com a sua aliança, mas o que acontecerá com sua própria alma. A nação que um dia se ergueu para abençoar Israel, agora está na encruzilhada de se alinhar com as nações que se levantarão contra a cidade de Deus. Diante de tudo isso, qual é o nosso papel? O que a verdadeira igreja deve fazer? Não devemos nos juntar à confusão, à política ou à rebelião. Nossa missão é outra. É sermos guardiões da promessa, intercessores incansáveis. O Salmo 122:6 nos exorta: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. E em Isaías 62:6-7, Deus mesmo nos dá a incumbência. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que fazeis menção do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. A nossa esperança não está em um presidente ou em um partido político. Nossa esperança está na vinda do Messias. O relógio profético não está correndo para o fim da América, mas para o início do reino de Jesus. Nossa missão é orar, interceder e nos prepararmos para receber o Rei. Se essa mensagem tocou seu coração e você se sente chamado a ser uma torre de vigia, inscreva-se no canal para que mais pessoas possam ouvir a verdade. E se você tem amigos ou familiares que precisam desse alerta profético, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Juntos, podemos ser a voz que clama no deserto, lembrando o mundo de que, apesar de toda a confusão, o Rei está voltando.